Olá, meus caros alunos, mais uma aulinha aí sobre o conteúdo que nós estamos vendo aí, né, que são sobre as leis de Kepler, mais uma resolução de exercícios agora, mais um exercício, na verdade dois, e aí depois algumas propostas aí para vocês realizarem, né, para aprofundar, porque precisa ouvir, né, precisa conhecer o conteúdo e posteriormente precisa ser aplicado, né? Você precisa refazer os exercícios, porque aí sim o procedimento da absorção, né? Não é bem a palavra certa, mas o procedimento de conhecimento será válido. Então tem que fazer exercício, tá, pessoal? Não adianta ficar somente vendo aí a explicação sem colocar a mão na massa, né? Então vamos resolver mais dois exercícios e aí depois você terá um tempinho aí para fazer mais alguns. Então vamos compartilhar a tela aqui com vocês. Então esse aí é o nosso exercício da aula de hoje, da UDESC de 2018. Então veja lá, analise as proposições com relação às leis de Kepler sobre o movimento planetário. A velocidade de um planeta é maior no periélio, para falar se é verdadeiro ou falso, tá bom? Os planetas movem-se em órbitas circulares, estando o Sol no centro da órbita. Veja que é a lei de Kepler que eu estou falando, tá? O período orbital, período-tempo, né, de um planeta aumenta com o raio médio da sua órbita. Vamos ver. Próxima afirmativa. Os planetas movem-se em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos focos. E a quinta afirmativa. A velocidade de um planeta é maior no afélio. Bom, logo de cara, alguma dessas aí, eu acho que possivelmente você já tenha visto como corretas, certo? Então, qual que você acha que é correta e que não tem dúvidas? Vamos ver, ó, vamos deixar 2 segundinhos para você pensar. Qual dessas que, sem dúvida nenhuma, são verdadeiras? O que eu aconselho a você fazer? Dá um pause nesse vídeo, nesse exato momento, dá um pause aí. Antes disso, né, deixa eu explicar. E faça o exercício e depois você vê o resultado, tá? Ou seja, vê a resolução. Então, eu vou contar até 3. No 3, você vai dar o pause. E aí vai resolver. E depois você vai ver a resolução. Ok? Então, 1, 2, 3. Vamos lá. Bom, possivelmente você tenha dado pause, né, tenha resolvido, agora vamos ver se realmente você acertou. Se acertou, parabéns, se não acertou, parabéns também, porque você tentou pelo menos, né? E aí sim eu tenho certeza que você vai aprender melhor, mesmo que tenha errado, você já não vai cair no mesmo erro mais, tá? Então, vamos lá, resolução. Então, voltando, né, para você ver quais que eram as afirmativas verdadeiras ou não. Então, aqui vai aparecer para você a resolução já de forma comentada. Então, a primeira ali, ó, vamos analisar, a resposta seria a C, tá? Qual que seria a resposta C? Ó? Essa aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para você, deixar marcada a resposta, que é a C. Ó. Então, as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras, logo, a 2 e a 5 são falsas. Então, vamos marcar as falsas aqui, ó. Desculpa, a 1 não, né? A 1 é verdadeira, vamos marcar as verdadeiras. A 1 é verdadeira, a 3 é verdadeira e a 4 é verdadeira. Logo, a 2 e a 5, né, ó, são falsas. Então, vamos analisar aonde que essa 2 e a 5 são falsas. Bom, a primeira diz assim, ó, a velocidade de um planeta é maior no periélio? Sim, periélio perto. É a velocidade maior realmente. Afélio afastado. A velocidade é menor. Está correta essa primeira. A segunda. Os planetas movem-se em órbitas circulares, estando o Sol no centro da órbita. Essa teoria é chamada de teoria heliocêntrica. Ela até está certa. Mas foi Kepler que falou? Não, não foi, né? Então Kepler falou o quê? Que os planetas giram em órbitas elípticas, não circulares. E o Sol está em um dos focos e não no centro da órbita, certo? Então essa é falsa. É a teoria heliocêntrica, porém o Kepler ele usou a teoria heliocêntrica, mas fez uma pequena modificação, ok? Terceira, então, é correta, né? O período orbital de um planeta aumenta com o raio médio da sua órbita. Certinho.
certo? Tranquilo, né? É só você pensar na terceira lei mesmo, né? Ó, terceira lei, o período ao quadrado é igual ao raio ao cubo, certo? Isso aqui é igual a uma constante, deve ser uma constante. Então vamos colocar um valor qualquer aqui, ó. Vamos colocar t igual a 1 e o r igual a 1, tá? Valores quaisquer. Então aqui vai ficar 1 ao quadrado dividido por 1 ao cubo dá 1. Então se esses dois valores forem usados, a sua constante de proporcionalidade será igual a 1. Agora vamos fazer o seguinte, ó. O período de uma órbita, né, o período orbital, ou seja, o t, aumenta com o raio médio da sua órbita. Então, se eu aumentar o raio, vamos colocar agora o raio 2, raio igual a 2. O período, né, a constante de proporcionalidade, deve ser 1. Então, para ser 1, quanto que deveria ser o período? 2. Porque 2 ao quadrado dividido por 2 ao cubo dá 1. Então, perceba que se um aumenta, o outro aumenta também. Tá? Então, essa aqui é verdadeira. Próxima. Os planetas movem-se em órbitas elípticas. Até aí tudo bem. Estando o Sol em um dos focos, exatamente a uma das leis de Kepler. Ou seja, correto. E a última, a quinta. A velocidade de um planeta é maior no afélio? Não, já disse que a velocidade maior é no periélio. E no afélio, a velocidade é menor. Tá? Então, periélio, velocidade maior, afélio, velocidade menor. Então, essa aqui, ó, a palavrinha maior está errada. Ou seja, realmente a opção C. Né? Aqui ele está falando justamente a relação do que eu acabei de comentar com vocês. Tranquilo? Próximo exercício. Calcule aproximadamente o período de rotação de um satélite artificial da Terra, cujo raio da órbita é 2 vezes menor que o raio da órbita da Lua. Considere que o período de rotação da Lua ao redor da Terra é igual a 28 dias. Tá? Então, vai aparecer a resolução para vocês aqui, vamos explicando por etapas. Bom, a formulazinha vai ser a mesma, né? Ó, período ao quadrado deve ser igual ao raio médio ao cubo. E aí eu vou pensar em dois momentos, né? Ó, eu vou pensar para a Lua, certo? Que ele deu o dado, né? Ó. Então, para a Lua, 28 dias, tranquilo? E também para o satélite, que é isso que ele está comentando aqui. E ele disse no enunciado, a órbita é 2 vezes maior que a órbita da Lua. Então, veja o dado aqui embaixo. Ó. O raio do satélite é o raio da Lua dividido por 2, certo? Porque o da Lua é 2 vezes o valor do satélite. Que é isso que ele está comentando ali. Pegando esses dados e substituindo ó, na formulazinha da terceira lei, t ao quadrado da Lua, r ao cubo da Lua, tem que ser igual t ao quadrado do satélite, r ao cubo do satélite. Tá, então veja que isso não serve somente para planetas, serve também para satélites que estão girando ao redor do nosso planeta, né? Porque está no nosso sistema solar. E tudo isso vai ser uma constante de proporcionalidade igual a 1, pensando aí nos dados oficiais. Ou seja, vai ser tudo igual, né? Se é planeta, se é satélite, no nosso sistema solar será igual a constante de proporcionalidade. Então, pegando os dados, o período da Lua, 28 ao quadrado. Ele disse aqui, né? Ó, igual a 28 dias, né? A rotação da Lua. Igual ao raio da Lua, não sei, mas vamos deixar assim por enquanto. É igual ao período do satélite sobre o raio do satélite, estou substituindo aqui, ó, é o raio da Lua dividido por 2. Então, o raio da Lua ao cubo dividido por 2 ao cubo. E aí você vai mexer um pouquinho na parte matemática, né? 28 ao quadrado, 784. Raio da Lua ao cubo é igual o período do satélite ao quadrado, raio da Lua ao cubo sobre 8. E aí vai mexer um pouquinho nessas formas. Agora é a parte matemática, que eu sei que você sabe fazer. E você vai encontrar o período do satélite, que vai ser aproximadamente 9,89 dias. Né? Ou seja, para ele dar uma volta completa ali. Tranquilo? Então, seria isso daí para vocês, né? Esse exercício que eu queria passar para vocês. E
qualquer dúvida, né, qualquer problema, não deixe de perguntar ali, né, nas aulas ao vivo, né, ou então mandar as suas dúvidas. Mas como eu disse, pessoal, muito importante vocês estarem fazendo, colocando a mão na massa para fazer exercícios, tá? Porque a única forma de aprender é desse formato. E esse tipo de assunto é um assunto que cai, ele não cai com uma certa frequência em vestibular, não vou mentir para vocês, assim, não é aquele assunto que sempre é cobrado. Mas quando ele é cobrado, ele derruba a concorrência, porque muita gente erra, né? Então, como você não sabe se irá ou não cair no seu vestibular, já que é um conteúdo seletivo, né, ele coloca você com uma pontuação maior do que a maioria da sua concorrência, porque muita gente erra, é um assunto interessante de ser visualizado. E não é difícil, né? É só você estudar ali, que eu tenho certeza que você aprende bem, e colocar na prática, que eu tenho certeza que você não erra. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, Deus abençoe, boas aulas e façam atividades e pode contar conosco a qualquer momento. Até mais.